Há alguns anos, experimentei algo que mudou minha vida de uma maneira que eu jamais imaginaria. Foi uma noite escura, quando eu estava sozinho na igreja que frequento regularmente. Sou uma pessoa incrivelmente medrosa por natureza, mas como sempre fui ensinado a enfrentar meus medos, decidi passar algum tempo sozinho naquela noite. A igreja estava envolta em sombras, iluminada apenas por velas e a fraca luz que penetrava pelas janelas. Eu estava sentado no banco da frente, em silêncio, mergulhado em minhas próprias reflexões. Era um daqueles momentos raros de paz e tranquilidade em que eu realmente conseguia me conectar com a espiritualidade. No entanto, essa serenidade foi abruptamente interrompida quando notei um movimento estranho no canto da igreja. Minha atenção foi atraída para um vulto que se movia lentamente pelo corredor lateral. Uma sensação de pavor correu pela minha espinha e meu coração começou a acelerar. Aquilo não podia ser real. Fantasmas não existem, eu dizia a mim mesmo, tentando me convencer de que era apenas minha mente brincando comigo. No entanto, o vulto continuou a se aproximar, tornando-se mais claro à medida que se movia em direção à área do altar. Era a figura de uma mulher, vestida em um traje antigo e desbotado. Seu cabelo escuro caía sobre seu rosto pálido e seus olhos pareciam brilhar de uma maneira sobrenatural. Eu não podia acreditar no que meus olhos estavam vendo. Eu estava paralisado de medo. Minhas pernas tremiam e meu coração parecia estar prestes a explodir. Eu queria sair correndo dali, mas estava congelado no lugar. A figura se aproximou ainda mais e eu pude ouvir um murmúrio suave, como um lamento ecoando pela igreja. Era um som arrepiante que fez meu medo se intensificar. Finalmente encontrei a coragem de me levantar, mas minhas pernas estavam fracas e eu cambaleei em direção à porta. A figura fantasmagórica continuou a se mover na direção oposta, desaparecendo na escuridão da igreja. Quando finalmente cheguei à segurança do lado de fora, respirei fundo e olhei para trás. Mas não havia sinal da aparição. Aterrorizado e com o coração ainda batendo descontroladamente, corri e contei a história para os outros jovens da minha paróquia. No entanto, para minha surpresa e desapontamento, ninguém acreditou em mim. Eles riram e zombaram, achando que eu estava apenas inventando uma história para chamar a atenção. Desde aquele dia, eu evitei a igreja à noite, sempre garantindo que houvesse alguém comigo. Meus amigos zombam de mim até hoje, chamando-me de covarde, mas eu sei o que vi naquela noite. A experiência me assombra, e eu nunca mais quero me sentir tão sozinho e vulnerável naquele lugar sagrado. Fantasmas ou não, o medo que experimentei naquela noite foi real o suficiente para mim, e agora mantenho minha distância da igreja depois que o sol se põe. Trabalho como segurança em um cemitério à noite, uma tarefa que muitos consideram assustadora, mas que nunca me incomodou. Afinal, era um emprego tranquilo e bem remunerado. No entanto, uma noite, enquanto fazia minha ronda de rotina, eu vi algo que mudaria minha vida para sempre. Era uma noite escura e chuvosa, e o vento uivava entre as lápides antigas. Eu estava caminhando pelos corredores sinuosos do cemitério, minha lanterna iluminando o caminho à minha frente. A sensação de solidão era opressora, mas eu já estava acostumado. O silêncio era quebrado apenas pelo som da chuva caindo suavemente sobre as lápides de mármore. Foi então que vi um vulto se movendo no canto do meu olho. Virei a lanterna na direção do movimento, esperando encontrar um intruso ou algum animal noturno. O que vi me deixou paralisado de medo. Era uma figura alta e esguia, vestida com roupas rasgadas e desgastadas. Seu rosto estava escondido por uma máscara de pano sujo e ela segurava uma pá. Em sua mão, uma lanterna balançava e a luz revelou seu rosto sombrio. Seus olhos eram vazios e brilhavam com uma luz sinistra. O vulto estava cavando freneticamente uma cova rasa em uma área do cemitério
que eu nunca havia notado antes. Cada raspada da pá, na terra úmida, ecoava como um grito na noite. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que não podia ficar ali. Em pânico, dei as costas ao vulto e corri de volta para o edifício do cemitério, trancando-me lá dentro. Liguei para a polícia e relatei o que tinha visto. Enquanto esperava, minha mente foi inundada por pensamentos sombrios. Quem era aquela figura e o que estava fazendo no cemitério àquela hora da noite? A polícia chegou rapidamente e vasculhou o cemitério. Eles encontraram a cova rasa, mas o vulto havia desaparecido. Não havia vestígios dele, exceto pela terra revolvida e a lanterna abandonada. O que mais me perturbou foi o que eles encontraram na cova. Era um caixão vazio, coberto por uma fina camada de terra. Não havia nome na lápide, e o motivo pelo qual alguém teria desenterrado um caixão permaneceu um mistério. A investigação da polícia não deu em nada, e eles nunca encontraram a figura misteriosa. Decidi nunca mais voltar ao cemitério à noite. A visão daquela figura perturbadora e da cova vazia me atormentou desde então. Nunca descobri a verdade por trás daquela noite assustadora e não tenho intenção de fazê-lo. A escuridão da noite no cemitério esconde segredos que preferimos não conhecer, e eu aprendi a deixá-los descansar em paz. O dia que achei que estava tendo um pesadelo com algo sobrenatural, só que não era pesadelo, e sim algo muito real, queria me pegar, mas consegui escapar. Era uma noite sombria e chuvosa, daquelas que parecem saídas diretamente de um filme de terror. Eu estava sozinho em minha casa, aconchegado na cama, tentando adormecer, quando ouvi um som estranho vindo do corredor. Inicialmente, pensei que fosse apenas minha imaginação correndo solta, mas os ruídos ficaram mais nítidos e inegavelmente reais. Lentamente, desci da cama e fui em direção ao corredor. A única fonte de luz era a fraca iluminação da rua, que penetrava através das cortinas. No corredor, vi uma figura escura e sinistra. Seus olhos brilhavam com um tom avermelhado, e seus contornos eram indistintos, como se estivesse envolto em sombras. Meu coração começou a martelar no peito e uma sensação de pavor incontrolável me dominou. Parecia um pesadelo, um daqueles terríveis sonhos em que você quer gritar, mas nenhum som sai. No entanto, eu sabia que não estava sonhando, pois a sensação de terror era terrivelmente real. Minhas pernas tremiam enquanto eu recuava, mas algo me impediu de fugir. A figura sobrenatural se aproximou lentamente, flutuando no ar, como se desafiasse as leis da física. Sua mão estendida em minha direção e uma voz sussurrante ecoou em meus ouvidos, sussurrando palavras ininteligíveis. Eu senti como se estivesse preso em um pesadelo interminável. Então, em um ato desesperado, corri em direção à janela do quarto e a abri. A chuva fria e cortante me atingiu, mas eu não me importei. Com um último olhar para a figura aterrorizante, pulei pela janela, caindo no gramado encharcado. Minhas roupas grudaram em meu corpo e eu estava encharcado até os ossos. Eu corri o mais longe que pude, com o som dos uivos do vento e da chuva encobrindo qualquer som atrás de mim. Parecia que eu estava sendo perseguido, mas não ousei olhar para trás. Continuei correndo até chegar à casa de um amigo, onde finalmente me senti seguro. A partir daquele dia, nunca mais retornei à minha casa. Vendia e mudei para longe daquele lugar assombrado. A experiência assustadora ainda me assombra e não tenho dúvidas de que algo sobrenatural estava à espreita naquela noite. Talvez tenha sido apenas sorte que me permitiu escapar, ou talvez eu tenha desencadeado algo que nunca deveria ter visto. Seja como for, eu sei que o terror que vivi era mais real
do que qualquer pesadelo que já tive, e sua lembrança ainda me faz tremer de medo nas noites escuras e chuvosas. A boneca da minha filha me assusta todos os dias. Era uma relíquia antiga, com cabelos de porcelana e olhos vidrados que pareciam observar cada movimento na sala de estar. Meu coração gelava toda vez que eu a via sentada ali, no canto do sofá, como se estivesse esperando algo. Minha filha Sophie adorava a boneca, mas eu sempre sentia um arrepio na espinha quando passava por ela. Uma noite, após deitar Sophie e garantir que ela dormisse profundamente, fui para a sala e a encontrei sentada no sofá, como de costume. Mas desta vez, algo estava diferente. Os olhos da boneca piscaram, um piscar rápido, quase imperceptível. Fiquei atordoada, paralisada de medo, tentando entender se meus olhos me traíam. Era impossível. Bonecas de porcelana não piscam, certo? Agarrei a boneca e corri para a cozinha. Tremendo de medo, peguei um isqueiro e um pedaço de jornal e, com mãos trêmulas, incendiei a boneca. Assisti, com alívio, enquanto ela se transformava em cinzas e o cheiro acre de queimado invadia a cozinha. Certamente isso tinha que ser o fim do pesadelo. Voltei à sala e, para minha surpresa, a boneca estava lá novamente, sentada no sofá. Fiquei atônita. Não podia ser. Como era possível? Perguntei a mim mesma se estava enlouquecendo. Corri para o quarto de Sophie, apenas para encontrá-la profundamente adormecida, sem nenhuma ideia do que estava acontecendo lá embaixo. Eu não conseguia entender. Queimei a boneca, testemunhei sua destruição e, ainda assim, ela estava de volta. Resolvi procurar na internet sobre a boneca e o que encontrei me deixou ainda mais apavorada. Aparentemente, a boneca era um objeto amaldiçoado, possuído por uma entidade sombria. Nenhum método parecia ser capaz de destruí-la permanentemente. Fui consumida pelo pânico. Não sabia o que fazer e a boneca continuava a me assombrar, aparecendo inabalável no mesmo lugar todas as noites. Cada vez que eu a queimava, a escuridão parecia crescer mais forte, como se a entidade dentro dela estivesse se fortalecendo. No entanto, as noites subsequentes foram repletas de pesadelos e arrepios inexplicáveis. A boneca da minha filha estava realmente destruída, mas eu sabia que a entidade ainda estava por perto, esperando por uma oportunidade para voltar. Eu mal podia acreditar que uma inocente boneca poderia esconder tanto o horror. Eu sabia que a batalha estava longe de terminar e que eu teria que ser vigilante para proteger minha filha e minha família do mal que aquela boneca amaldiçoada trouxera para nossas vidas. O medo agora residia em cada canto da nossa casa, e eu sabia que a escuridão estava sempre à espreita, esperando para emergir novamente e nos assombrar. Decidi procurar a ajuda de um especialista em ocultismo. Ele me disse que a única maneira de se livrar da boneca e da entidade era realizar um ritual complexo de exorcismo. Naquela noite, com a ajuda do especialista, seguimos todas as instruções do ritual. Foi um processo assustador, envolvendo incenso, cânticos e símbolos misteriosos. Finalmente, a boneca se contorceu e emitiu um grito agudo e angustiante, antes de finalmente se desfazer em cinzas. A sala ficou imediatamente mais leve e uma sensação de alívio me envolveu. A entidade sombria havia sido exorcizada e, finalmente, minha casa estava livre da maldição.